Isso é mais um daqueles episódios sensacionais do Negociar, em que a gente fala com empreendedores, pessoas que fazem acontecer, que criam coisas, especialistas nas suas áreas de domínio. E eu tenho sempre um prazer enorme porque nesse podcast em particular temos o patrocínio da Sograp. E a Sograp deixa-nos aqui aquelas garrafas fantásticas de vinho para acompanharem o nosso ambiente. Hoje eu tenho alguém que eu conheço há algum tempo, uma profissional de excelência, alguém que eu estava com saudades e por isso eu disse tenho que vir para cá porque nós temos muita coisa para conversar. Josemar António, como é que tu estás? Oi! Euclides. Obrigada pela tua presença, estou muito feliz por estás aqui. Yeah. Faz um tempinho que a gente não fala e o facto de nós estamos conectados é estamos a gravar descalços, tá a ver? Pés no chão. Olha, está mesmo bem família. Eu costumo dizer que, para todos, né, que estiverem a nos ver, eu costumo dizer que eu queria dizer o meu futuro padrinho e até chamo de padrinho assim no Thank you. Então aqui a relação é bem mais família. Eu e a Ana, por acaso, dissemos já, nós temos que já começar a organizar e ir para Luanda porque o casamento da Josemara deve estar quase. Está quase. Josemara, apresenta-te aí para quem não te conhece, quem tu és, o que é que tu fazes. Boas. Bem, meu nome é Josemar António e eu sou consultora de negócios. Eu ajudo empresários a criarem processos de vendas e marketing mais eficientes. Ok, mas para além disso também tu fazes outras coisas, porque eu te vejo muito a viajar, eu não sei o que é que tu és travel consultant, se tu és o quê, mas tu estás sempre misturado em muitas coisas. O que é mais? Eu sou também business developer para a Sociedade Gestora de Aeroportos, ou seja, também trabalho por conta de outrem, né, para além do negócio que eu tenho. Então és aquela também que contribui... sou a mãe do Christian e da Karina, adoro me apresentar desta forma. Eu sou a mãe do Christian e da Karina, que são os meus filhos, e eu gosto muito de falar desta parte porque eu acredito que completa muito a nível enquanto profissional. Nice. Eu em particular gosto muito de ti, gosto muito do que tu fazes, gosto muito da forma clara como tu comunicas e gosto que tu também consegues identificar os problemas que normalmente nós temos aqui, né? Em Angola nós estamos a começar em muita coisa e vendas é um problema. Porque apesar do angolano ser bom vendedor, ele acha que o que ele faz não é vender. Quando tu colocas a ideia de que isso é vendas e tu tens de vender, as pessoas não querem fazer o trabalho, não querem vender. O que é que tu achas que se passa e o que é que está em torno desse problema ou dessa problemática de olhar para vendas como algo, se calhar, não tão digno? Como é que tu olhas para isso e como é que tu resolves esse problema aqui nessa terra? Olha, eu acho que isso é um problema estrutural, né? A mentalidade ela é formada ao longo de um ciclo de tempo e principalmente a mentalidade africana ela obedece uma agenda que nós, juventude, estamos de alguma forma a tentar romper essa agenda, ser disruptivos de alguma forma, mas enquanto sociedade foi criada toda uma mentalidade que é a tal mentalidade coletiva. O que acontece? Ensinaram-nos a pensar que dinheiro ou ter muito dinheiro ou é errado ou é coisa de quem faz alguma coisa de errado para o ter. Então já começa nesse discurso o facto de que quando nós projetamos o nosso negócio, projetamos para ser algo pequeno. Muito raramente você vai ver um angolano, um africano negro a pensar em ter uma rede de supermercados como é a Shoprite hoje. Então... ao pensarmos que o nosso negócio tem que começar na barraca, na mesinha de frente da mesa, ao pensarmos que temos que abrir só um salão de beleza, ao não imaginarmos o nosso salão de beleza se tornar uma das marcas mais conceituadas de cosméticos em África, percebes? Então, começa já daí. Qual é o tipo de visão que nós temos para o nosso negócio? Então, se a visão é pequena, as ações também se tornam pequenas. Não, isso faz todo sentido. E, aliás, eu costumo sempre dizer que eu, desde o início, tudo que eu crio, eu gosto de pensar institucional. Eu penso desde o começo, eu quero criar processos para caso isso vá crescer, caso isso vá despontar, a gente já esteja preparado para lidar com esse crescimento e perceber que, pronto, se a oportunidade aparecer, ela vai me encontrar pronto e eu vou efetivamente conseguir resolver qualquer tipo de problema que me venha a surgir ou uma situação parecida. Quando nós, enquanto indivíduos, queremos, obviamente, escalar o nosso negócio, vendas e marketing são coisas essenciais, mas muitas das vezes são confundidos e tratados como a mesma coisa.
como é que nós diferenciamos um do outro nesse caso? O que é marketing? O que é venda? Eu, por exemplo, no Dinheiro Limpo, eu sei, eu tenho marketing, eu tenho vendas e trabalham e agem completamente diferente. Mas como é que isso funciona? Bem, basicamente o marketing é a parte da tua empresa, a estrutura da tua empresa que de alguma forma capta a atenção de possíveis prospectos, que mostra às pessoas que existe uma possível solução para o problema ou o sonho que ela deseja realizar, para o problema que ela tem ou para o sonho que ela deseja realizar. A venda é a parte que converte essas pessoas, não todas, obviamente, e não todas ao mesmo tempo, converte o máximo dessas pessoas em efetivos clientes. Ok. O grande tema é que a maior parte das pessoas até faz marketing, mas tem nas suas empresas apenas atendentes. Eu costumo dizer que, eu até arriscaria em dizer que 90% das empresas angolanas não têm um departamento de vendas. O que é que eles têm? Atendimento ao público. Vocês não são vendedores, vocês são atendentes, né? Não vamos começar a confundir aqui as coisas, por favor. É verdade, Euclides. Porque Não. atender, o que é atender? É ter a capacidade de fazer acolhimento, de explicar as características do produto, de alguma forma ser educado, oferecer o máximo de... Como é que diríamos? O máximo de referências sobre o produto, o máximo de possíveis soluções que ele pode oferecer, o máximo de detalhes. Pois, a venda passa por muito mais do que isso. Yeah. Tem que saber fazer pitch. Yeah. Ok? Tem que saber fazer uma qualificação antes de fazer o pitch. Tem que saber fazer um pitch bem feito. Tem que saber fazer um fecho de venda. Okay. Tem que saber fazer follow-up. Yeah. Se o seu trabalhador não é capaz de fazer uma coisa destas, você não pode chamar de vendedor. Né? Mas o tema nem está na pessoa que vem para trabalhar para a nossa empresa. O grande tema está na mentalidade dos empresários ou dos líderes das equipas em Angola, Okay. que não treinam as pessoas e esperam delas resultados que elas não conseguem entregar por falta de treinamento. Não esqueça de colocar um like, subscrever o canal, porque sempre que tu deixas um like e subscreves o canal, o YouTube entende que esse conteúdo é interessante e acaba enviando para mais pessoas, para mais famílias. Nós, aqui no Dinheiro Limpo, fazemos todos os conteúdos chegarem a vocês gratuitamente. E para nós continuarmos a aumentar a qualidade dos convidados que trazemos para cá e fazer com que esses episódios sejam sempre muito, muito, muito interessantes, esse é o único favor que alguma vez vos vou pedir. Então, coloca um like, subscreve o canal e partilha com quem quiseres. Vamos juntos. Isso é mais pura verdade. Às vezes nós temos indivíduos que nós queremos que eles performem como se eles fossem séniores, mas nós pagamos como júniores e nós não damos treinamento para que eles cresçam. Hoje. E nós temos um monte de pessoas em posições completamente despreparados e fica ali um clima pesado, porque nem o colaborador está satisfeito, nem o empregador está satisfeito. E não há performance. E não há performance. Eu acho que performance é ali a palavra-chave. Quando nós olhamos para as vendas, e tu falaste no processo de marketing, da aquisição das leads e tudo mais, e de chamar a atenção sobre o produto, o que é que seria um rácio real? Porque às vezes as pessoas têm essa ideia de, eu quero fazer 10 vendas, eu quero vender 1 milhão. E as pessoas tentam, sei lá, procurar os 1 milhão de uma forma muito estranha. Pensam que cada pessoa que eu fizer a aproximação, eu de alguma maneira vou conseguir resultado. Mas dentro do universo de vendas, eu percebo que se tu queres vender 10, tu tens que buscar sei lá quantas leads, tu tens que ir falar com sei lá quantas pessoas. O que é realístico para que as pessoas que querem entrar para essa carreira percebam que vendas é um trabalho difícil? Porque as pessoas acham que não. O realístico, né? Vou falar da média mundial. Uma boa média para um vendedor são 3%. 3%. 3%. Acima de 3% é uma maravilha. Oh. Quer dizer que para tu fazeres 3 vendas tens de falar com pelo menos 100 pessoas. 100 pessoas. E tu, desculpa, eu te falo mesmo tu, e tu achas que, pronto, tenho que falar com 5 pessoas para vender 5 e quando não vendes nenhuma, depois dos primeiros 5 contactos, tu já ficas desesperado no processo. Sim, mas olha, claramente vamos excluir daqui os produtos que são de necessidade básica, né? Sim. Tu não tens como. Você vai ter que ter água, vai ter que ter tomate em casa. Yeah. Não estamos a falar disso, estamos a falar de produtos e serviços que de alguma forma carecem de um processo de persuasão para que o cliente tome a decisão de comprar. Ok, e depois
esse processo de compra é um processo também muito mental, muito psicológico, Emocional. muito emocional. Existem vários gatilhos que nós temos que acabar destacando para atrairmos o cliente ao ponto dele colocar a mão no bolso e pagar. Quais são os aspectos mais importantes que um vendedor tem que ter em conta no processo de tentar fechar a sua venda? Aquilo que são coisas que era importante que ele prestasse atenção e não perdesse no meio da conversa. Porque às vezes há aquelas situações em que parece que o cliente está muito interessado, mas depois, a meio da conversa, dá a sensação que o vendedor lhe perde e depois ele toma logo a decisão de não o fazer. Não sei se é porque fala muito ou porque fala menos. O que é que é essencial o vendedor prestar atenção? Eu acho que há duas características, agora que tu falaste, acho que há duas características que eu costumo sempre sublinhar, que são a capacidade de fazer questões, as questões certas. Okay. Porque as questões certas fazem com que você conheça o cliente e lhe conduza à venda. Porque são pessoas adultas, então não é sobre impor a compra de alguma forma. É sobre conduzi-las, de que tomar aquela decisão naquele momento é a melhor coisa que eles podem fazer. Okay. Então, fazendo as questões certas, tu ajudas a pessoa a pensar no que ela já deveria ter pensado anteriormente. Nice. A capacidade de fazer questões seria a primeira questão. A segunda seria a capacidade de ouvir as respostas que a pessoa te der. Okay. Eu costumo dizer, o melhor vendedor sabe fazer engenharia reversa. Okay. Sabe dizer, então, com base no que me disseste... Ok. Yeah. Percebes? Yeah. Aquela frase do com base do que você disse, tipo, eu utilizo as tuas palavras contra ti mesmo. Yeah. Contra, né, entre aspas. Sim. O que acontece? Quando o vendedor não tem a capacidade de ouvir e tenta falar mais do que o cliente, ele perde a venda. Porque quando tu falas demais, tu entras para o processo racional, levas a pessoa a racionalizar sobre a coisa. Quando deixas ela falar, ela entra para o estado emocional, porque ela fala sobre as razões dela, fala sobre as motivações, fala sobre os medos que tem, os receios, os sonhos mais profundos que tem sobre aquele tema, de que forma a vida dela tem sido afetada por não ter aquele produto, e ativa o emocional. E quando ativamos o emocional, é aí que a venda acontece. Boa. Então, é por isso talvez que as pessoas não gostam dos vendedores, porque ninguém gosta de ouvir muitos vendedores às vezes. Então, é que ele não quer comprar, às vezes está num processo organizacional e vê que o vendedor está a vir ter com ele e ele já fecha logo. Porque dá aquela sensação de que, pronto, se eu abrir aqui vou acabar recebendo muitos detalhes e isso pode acontecer que eu vá comprando algo que eu não quero. Eu penso várias vezes, enquanto empreendedor, e tenho uma dificuldade muito grande em motivar vendedores. Por quê? Porque, por norma, os vendedores eles precisam ter a sua própria fome. São indivíduos que ganham por comissão. E se é claro que quanto mais tu vendes, mais tu ganhas, tu estás motivado. Como é que é possível esse indivíduo não estar motivado? E o que é necessário fazer para colocar um vendedor na linha? Porque vários empreendedores a verem isso, muitos deles podem ter indivíduos que eles acham que sejam relativamente capazes para desempenhar a sua missão, mas por alguma razão não performam no melhor da sua capacidade. O que é que se faz nesses casos? Eu acho que para além do sistema de incentivos, né, que é o tipo de pagamento, o modelo de pagamento que nós temos dentro da nossa empresa, tem que haver outras ações, outros processos formados para fazer compreender a pessoa pelo que ela está a correr e como é que ela está a correr. Primeiro, a empresa tem que ter uma cultura. O dono da empresa tem que ter uma cultura que move as pessoas, né? O dono ou o líder da equipa. Tem que haver uma cultura ali dentro que nos faça correr, uma equipa que joga também, um sistema de incentivos que joga também com o nosso ego, que para além das comissões, por exemplo, os prémios também são boas coisas para jogar com o nosso ego. Mas o que é que acontece, Euclides? Várias vezes acontece que essas empresas não têm procedimentos para o que é que acontece se, em termos de mensuração, ele não tiver alcançado os resultados. Ok. Tem que haver, ok, Josemara, tens de fazer 10 vendas na semana. Ok. Se eu não fizer 10 vendas, acontece o quê? Exato. Na maior parte das empresas não acontece nada. Pois. Então, se não acontece nada, eu faço 10 vendas quando quero ganhar mais dinheiro, quando quero ganhar a minha comissão. Se tiver feito a comissão lá fora, nessa semana eu faço 5. Yeah. E não acontece nada. Porque tu vês vendedores que preferem ganhar um salário fixo do que receber comissões. Eu acho isso absurdo. Quer dizer, a pessoa está num trabalho que ela pode ganhar milhões, mas ela conforta-se com a ideia de ganhar, sei lá, umas centenas. E, é complicado, mas tudo o que tu falas acaba ficando extremamente real no que se faz. Quando tu elaboras os teus treinamentos de vendas,
quais são assim os pilares que tu mais focas e quais são os pilares que tu achas que são mais importantes? Tu falaste agora daquelas situações de perguntas e respostas, mas existem algumas outras características que temos que desenvolver assim de modo mais assertivo e particular para que a gente melhore? Claro. Eu acho, eu costumo alertar sempre aos gestores. A equipa de vendas começa a dar errado no processo da contratação. Ok. Uma contratação errada custa muito caro às empresas. Muito caro. Não dá para medir. Então, os ingleses até inventaram aquela frase que diz que para despedir rápido, né? Como é que é? Contrata lento e despede rápido. Despede rápido. Percebeu que não está a funcionar, despede. Mas na hora de contratar você tem que analisar devidamente. Eu até costumo dizer, há empresas que deveriam subcontratar o processo de recrutamento para aqueles que são especialistas, por exemplo, em determinar o perfil comportamental, porque não é qualquer pessoa que deve se tornar o vendedor da tua empresa. Uma pessoa sem ambições nenhumas para a própria vida não vai correr pelas tuas ambições ou ambições do teu negócio. Então tem que ser um sangue, que tem o sangue no olho, sabe? Aquela pessoa que ferve. Tu perguntas que queres ir para onde. Tem aquela frase de guerra que diz: soldado que não quer ser general nem serve para ser soldado. Se você não contrata um soldado que quer ser general, não espere que ele seja um vendedor de elite. Começa tudo por aí. Facto. Ok. Depois disso, dê treinamento. Okay? O facto das empresas fornecerem treinamento, e não é uma vez só, é recorrente, né? Não, tem que ser recorrente, porque a venda é uma habilidade, é tipo um músculo. Se tu paras de treinar, ele perde a sua força. Perde a sua força. Entretanto, a tua questão é quais são os outros pilares que eu tenho construído dentro do processo de venda a nível de mentalidade. Outro pilar que eu tenho construído e tenho trazido muito para todos os vendedores e para todas as pessoas que eu faço treinamento é Euclides, tu não consegues ser bom em nada a nível profissional se o restante da tua vida estiver mal. Ok. Então tu tens que cuidar do resto. Tu vais ver as pessoas todas de sucesso, todas as pessoas de sucesso, elas têm a nível de hábitos vários pontos em comum. Então, para além da venda, existem toda uma série de hábitos que você tem de ter, tem de já estar a cuidar para que, como vendedor, tu comeces a te desenvolver cada vez mais. Então, tens de cuidar do teu corpo, tens de cuidar do teu espírito, tens de cuidar da tua alma. Isso parece clichê. Quando se fala, parece clichê, mas faz uma diferença tremenda. Com relação à aparência, eu acho que isso é um tema... Tem a ver com os cuidados com o corpo. Isso é um tema que chama a atenção. Existe uma preferência na contratação dos vendedores e existe ali uma relação entre os vendedores com mais sucesso, que para além dos skills normalmente têm que ter todo um perfil e tudo mais. Isso é uma avaliação discriminatória ou isso é essencial para o processo de vendas? Que as pessoas são, por exemplo, mais bonitas, têm vantagens sobre as pessoas que são menos bonitas. Ok. O que acontece? Nós falamos da mentalidade coletiva anteriormente. Esse julgamento, ele é um julgamento humano. Okay. Quem quiser lutar com o mundo, luta o mundo. Cria o mundo dele, né? Como costumam dizer. Se quiseres lutar com o mundo, cria o teu mundo. O que acontece? As pessoas que fazem resistência a esse conceito, elas tendem a comparar, por exemplo, mas o Mark Zuckerberg... fulano de tal, anda sempre com a mesma t-shirt. Sim. Nós não somos o Mark Zuckerberg. Nós somos vendedores. E as pessoas todas do mundo, todos nós, tendemos a julgar. O nosso pré-julgamento é feito de acordo com a linguagem não verbal. Ou seja, o que nós achamos das pessoas, segundo as estatísticas, e está público, quem quiser pode ir pesquisar, 93% do que nós achamos de uma pessoa vem do não verbal, do que ela nem disse, não está dito. É o que nós achamos sobre a aparência da pessoa, sobre os gestos da pessoa, a energia que ela carrega, percebes? Então, o nosso não verbal tem mais força do que o verbal. É simples fazer um teste. Experimente ir para um banco com uma t-shirt, calça jeans e uma sapatilha, vê como as pessoas lhe tratam. Experimenta voltar para o mesmo banco 3 horas depois, vestido no shape. Um fato daquele, um sapato que faz desde toque-toque. Desde o guarda, que nem precisa lhe perguntar o que é que veio aqui fazer, que vai abrir a porta automaticamente, até o gerente do banco,
vai lhe tratar de uma maneira totalmente diferente. Então eu costumo dizer que o vendedor começa a vender desde o momento que entra, não é desde o bom dia, porque não tens de ter um bom dia bem disposto. Não começaste a vender ali, tu começas a vender desde o momento que chegas. Ok. Qual é a imagem que tu queres transmitir? E é claro que a imagem vai depender do tipo de negócio, né? Se é uma venda de, vamos imaginar, de material de praia, é um certo tipo de linguagem, um certo tipo de apresentação. Se é uma venda do setor financeiro, é outro tipo de apresentação. Mas a depender do setor que tu estiveres a representar, tu tens que estar no melhor da tua apresentação para vender mais. Boa, não, brutal. Eu acho que isso faz todo sentido, e às vezes nós queremos negligenciar o que é óbvio, né? O que é de facto necessário. Por mais que a gente queira, nós às vezes temos outras capacidades que podemos desenvolver e não precisamos todos fazer aquilo. Ok, a aparência é algo importante. A aparência não é necessariamente beleza, o cuidado também com o próprio indivíduo, porque até a pessoa mais bonita, se bem que há algumas, por exemplo, tipo a minha mulher que é linda de qualquer jeito, mas até as pessoas mais bonitas sem cuidado talvez não fiquem muito bem apresentadas. E tu falaste sobre o cuidado com o emocional no processo de performar na venda. E chama-me a atenção porque eu nunca mais te vi. Eu não sei como é que tu estás emocionalmente, como é que está a tua vida. Eu sei que tu ficaste mais ou menos um ano fora, pelo menos da mídia e tudo mais. Como é que tu estás? Tu estás bem? Eu estou bem. O ano sabático, eu costumo dizer, tirei um ano sabático, apesar de ter continuado em Luanda. Tirei um ano sabático da exposição. Foi muito importante para mim. Primeiro porque eu tinha passado por um processo de burnout em 2022, né? O excesso de trabalho causou-me um burnout. Eu tive que reajustar o modelo a forma como eu trabalhava, a quantidade de tempo e várias outras demandas. E ali também estudar um bocadinho de holística, né? E perceber a importância deste alinhamento entre as três forças, o corpo, espírito e a alma, e outras questões. O que acontece, Euclides? Depois do burnout, eu me percebi extremamente cansada e tive que passar por um processo de recuperação por causa disso. E é algo extremamente sério, porque nós temos várias pessoas, vários profissionais a passarem por processo de burnout e a deixarem como se nada fosse. Principalmente homens. Eu digo que nós mulheres somos mais atentas em relação a temas ligados ao emocional, mas existem vários homens ali que estão em burnout e nem sequer sabem e continuam naquele paracetamol a dizer que precisam de férias, mas na verdade precisam mesmo de parar. Exato. Então eu tirei 2023 e parei, desconectei-me de alguma forma praticamente do meu trabalho. Estava a trabalhar em off, né, com consultoria, mas sem grande exposição, sem muita agenda também. Sim, né? sem muita agenda, mas ao leve. E aproveitei esse período para cuidar mesmo do emocional, para estar mais no mindfulness, renovar os meus hábitos, voltar para os hábitos antigos. 2022 foi, por exemplo, um ano que eu li poucos livros, porque eu estava tão ocupada com tanta coisa que quando o dia terminasse eu só queria dormir. Então não haviam rotinas para cuidados com o corpo, não havia rotinas para ler um livro, para construção pessoal. Sim. Então, quando tu vês a vida está a passar e tu só trabalhas, não acontece mais nada. Nem tempo para os meus filhos eu encontrava, para tu teres noção. Os miúdos, principalmente a minha filha mais nova, já chegou a reclamar, mas mamãe, quero brincar. E eu estava sempre, a mamãe está cansada, filha. E nós agora, como pais, várias vezes recorremos ao digital, né? Tens ali a Netflix, tens aí o YouTube, e tu acabas por acreditar que aquilo de alguma forma te substitui. Até chegar ao limite. E o limite foi em 2022, eu peguei uma bactéria, sei lá da onde. Aquilo foi tipo um warning, estás a ver? Wake-up call. Um wake-up call e estive mesmo à beira da morte, para tu teres noção. Oh, meu Deus. E então aquele wake-up call foi tipo, para e senta. E eu tive que perceber que várias coisas estavam a ficar de lado. E uma das coisas que eu sempre quis é poder ver os meus filhos crescer, porque eu sou tipo apaixonada por aqueles gajos e gosto muito do processo de ser mentora. Não é à toa que dou mentoria para empresários. Eu gosto muito da mentoria, gosto muito de participar de um processo em que eu consigo orientar pessoas a crescer. E os meus filhos são aqueles que eu quero ter sempre como os primeiros mentorados, mas por dedicação à minha carreira eu estava a deixá-los para trás.
Então, essa retomada. 2022 também foi um ano interessante, porque foi um ano em que eu separei-me. E o processo de separação não se fala, e várias vezes, ou poucas vezes, as pessoas têm a coragem de publicamente chegar e falar sobre isso. Foi um processo, sempre é um processo extremamente doloroso, que nós passamos, que é praticamente um luto, percebes? E tu tens que perceber os teus limites, ok? Então, enquanto eu precisava me recuperar do processo do burnout, também vivia o processo de luto de um relacionamento. Então, tudo isso conjugado deu em mim numa fase em que eu disse, está na fase de respirar. Então, lá estava eu a respirar, a entender o meu tempo, a perceber que não estamos aqui a correr, não é um torneio, sabes? Porque a nossa geração está muito numa velocidade que parece que é um torneio. Temos todos que empreender, temos todos que performar a 100%. Não é sobre isso, é sobre tu perceberes aonde estás e o que faz sentido tu fazeres naquele exato momento, percebes? Então, porque senão tu te perdes. Tu te perdes, Euclides. Tu acabas por ser apenas aquele profissional de excelência, mas se eu te perguntar, ok, te tiro todos esses títulos que a sociedade colocou, sobre o quê? Quem és tu enquanto pessoa? Se te tiramos tudo o que tu tens, tiramos até a tua família, quem és tu como pessoa? Sobre o quê? De ti. Essa é uma pergunta profunda, sabes? E eu, por acaso, me preocupo muito com isso e costumo avaliar as coisas do seguinte: será que isso que eu estou a fazer hoje, será que quem eu sou hoje, se eu fosse embora, eu iria embora com a sensação de missão cumprida? Será que eu teria aquela sensação de que eu estou a fazer exatamente o que eu mais queria, dentro do máximo do meu potencial? E obviamente preocupa-me, porque às vezes nós vivemos muito no automático, e tu falaste aqui do burnout. Eu estou aqui a cumprir uma agenda, obviamente, mas eu senti isso muito recentemente. Fiquei off durante um tempo, era um princípio. Julguei que tivesse passado por isso, mas senti uma sequela semelhante a que eu senti anteriormente, mas assim, muito mais leve. E eu percebi que eu preciso mesmo de um acompanhamento, que eu preciso de uma desconexão. Yeah. Então, eu vou também receber esse acompanhamento por um tempo, porque a tua mente e o teu corpo ficam frágeis ao mesmo tempo. E tu começas a ter reações que até te obrigam a descansar. A parar. Tonturas, gripes. Mente sã, corpo são. Fraquezas. Tu sentes um monte de coisas estranhas, porque nós estamos com essa vontade da vida de continuar a fazer, de continuar a realizar independentemente de todas as coisas, e não percebemos que por trás somos indivíduos, somos humanos, e existe o humano por trás da venda, existe o humano por trás do marketing, existe o humano por trás do sucesso. E a pergunta que tu fazes, tirando tudo isso que tu realizas, quem tu és... Sobre o quê? Chama muita atenção a todos os níveis, a todos os níveis, e obrigado desde já por fazeres isso. Como é que tu achas que está a situação hoje das nossas marcas em Angola? Quando nós olhamos para as marcas, para a forma como as marcas comunicam, para a forma como os anúncios são feitos, como a publicidade é feita, e para a forma também como os vendedores, as vendas dessas próprias marcas acontecem, qual é o que tu achas que é o posicionamento de marca que nós temos no nosso mercado? Se comparado a outros mercados, achas que nós estamos bem? Achas que falta-nos muito? E o que é que podemos fazer para melhorar e corrigir isso? Eu tive o prazer de, em 2023, conhecer alguns países africanos que eu não conhecia. E percebi muitas coisas sobre mercados africanos que eu não tive contacto antes. Uma das coisas que eu percebi, eu queria dizer que nós precisamos, nós angolanos, desenvolver o espírito de colmeia. Precisamos angolanos precisam começar a comprar de angolanos. Outra coisa que eu percebi em relação à tua questão é que enquanto marcas, as outras marcas africanas fora da Angola estão muito preocupadas em desenvolver um produto muito orientado para o cliente. Ou as marcas já não são orientadas para o produto, mas são orientadas para o cliente. Então é um cliente é um produto que de alguma forma, ou uma marca que de todas as formas nos representa. E eu acredito que em Angola está a faltar-nos muito disso. Está a nos faltar marcas que nós olhamos e esse produto representa-me a todos os níveis. Claro que não é
geral, não é geral, né? Mas se eu fosse analisar o mercado de um todo, né? Assim, de uma forma geral, nós precisamos começar a pensar mais naqueles que são os nossos hábitos raízes. Há muito o que se fazer naquilo que são os hábitos que nós estamos a deixar para trás. Aquelas coisas pequenas que as nossas mães nos ensinaram, a forma como nós vivíamos. Por exemplo, vou-te dar um exemplo. Eu acho que está na hora de nós começarmos a olhar mais para dentro. Sabes? Olhar, obviamente, de dentro para fora. O que é que nós, sendo angolanos, africanos, podemos emitir para fora enquanto marcas, enquanto produto, percebes? E deixar de fazer todas as vezes o processo inverso, porque nós gostamos ou temos a tendência de quase sempre importar conceitos, importar culturas, nós importamos tudo, até conceitos de marca. A maior parte das marcas angolanas não são coisas que nós olhamos a angolanidade, olhamos a africanidade. Até as cores que usamos, a forma como comunicamos. Agora já melhoramos muito no aspecto num caminho de comunicação. Eu vejo, por exemplo, a originalidade, a autenticidade, ela vence. Eu vejo isso com a música africana. Isso. Com a música nigeriana, a música sul-africana. A forma como essa música rompeu barreiras e colocou até os americanos e os britânicos a quererem cantar um pouquinho como nós. Tu vês que quando o que tu fazes é bom e quando tu tens um processo, quando tu tens investimento no que tu fazes e quando tu fazes aquilo que te caracteriza com a máxima da tua força e existe investimento para isso, é impossível que aquilo não escale. Claro. Eu digo sempre, e às vezes vou a várias reuniões e com venture capitalists e algumas empresas de private equity, e ouço sempre eles a falarem do portfólio deles. No portfólio deles tem empresas que usam inteligência artificial de todas as formas, que estão a organizar passeios para o espaço e tudo mais. E às vezes a pergunta é: o que é o futuro? E eu sempre respondo essa pergunta da mesma forma. Para mim o futuro é a África. Não interessa o que tu estejas a fazer, não interessa o que é que tu entregues. Para mim o futuro é a África. Por coisas que vocês já fizeram aqui, nós estamos a fazer muitas vezes agora e nós temos muito mais gente do que vocês e o nosso poder de compra tem crescido muito nos últimos anos. Então, como nós temos mais gente que vocês, daqui a 10, 20 anos nós vamos ter uma economia melhor do que a vossa, vocês vão estar todos velhos e nós vamos estar a começar a desenvolver inúmeras coisas para vender para eles. Para vender para vocês. Yeah. Então, o futuro para mim é a África. São as pessoas em África, são os produtos desenvolvidos para a África e é o que os africanos vão fazer para a África e para o resto do mundo. Eu sei que nós ignoramos muito esse aspecto, mas isso é a mais pura verdade. Nós temos aqui tesouros enormes que são a nossa identidade, que é a nossa forma de comunicar, e quando nós olhamos para as coisas nós percebemos que o mundo apaixona-se por quem nós somos. Pois. Quem não olha para nós quando nós entramos com o fato africano numa reunião do Ocidente? Só que nós, enquanto africanos, nós perdemos isso. Nós, enquanto angolanos, principalmente, porque eu nem sei de um traje característico para o angolano homem. Para o angolano não existe. Homem angolano, só não existe, porque nós temos aqui várias... Como é que se chamam? Etnias? Sim. Várias etnias. Temos várias etnias, várias culturas, temos várias... temos tudo é muito misto aqui, né? Nós temos mais de 60 línguas ou qualquer coisa parecida. Então, não consegues, em todas as regiões, não consegues representar o angolano como um todo. Existem várias. Mas o que é que eu acho que está a faltar aqui? Está a faltar uma mentalidade, essa mentalidade que tu estás a dizer, que nós percebemos que nós somos o futuro e que nós podemos começar a criar novas formas de comercializar e que nós podemos começar a pegar na africanidade e vender para fora. Yeah. Porque é algo que as pessoas de fora vão querer. Yeah. Porque nós vamos ser mesmo as pessoas que vão estar aqui a produzir daqui a algum tempo. Então, o que é que acontece, Euclides? Nós precisamos começar a pensar maior. Precisamos começar a pensar em escala. Nós, africanos, nós, angolanos. Precisamos parar de pensar em Angola. E comunicar mais. Porque o que é que acontece? Existe um lado, a comunicação em Angola, eu às vezes costumo dizer, dá uma sensação que existe uma agenda para nos estupidificar. Sério. Esse termo estupidificar eu ouvi, acho que da primeira vez, dito pelo tio Toy. Okay. Que é um senhor que comunica bastante, a maior parte da internet conhece. O que é que acontece? Estamos todos extremamente distraídos com os memes. Yeah. E todas as vezes que tu falas de planos de desenvolvimento de jovens
parece uma ideia ilusória que pertence apenas a um grupo privilegiado. Yeah. Nós percebemos que somos angolanos e sabemos a nossa realidade e percebemos que muita coisa aqui precisa melhorar. Mas, Euclides, nós precisamos começar a gritar mais alto. O gritar mais alto é: quem faz bem as coisas tem que aparecer. Yeah. Porque existem produtos muito bons, mas estão lá no Menong, estão em Malanja, estão no quando Cubango é Menong. Menong é quando Cubango. Mas estão em Cabinda, estão do norte ao sul, do leste ao oeste, percebes? Yeah. E que precisam de visibilidade. E se há algo de bom que a geração de agora tem, é a possibilidade de ter visibilidade a custo baixo, ao preço de subir um vídeo para o YouTube. Então, quem faz bem o seu trabalho, independentemente de em que ponto de Angola esteja, porque Angola é muito mais do que Luanda, existem produtos ótimos a serem produzidos em partes do país que nós não temos noção e que poderiam até merecer investimento se tivessem a abertura, a visibilidade. É necessário que começamos a levar para o palco. É necessário que empresas comecem a se conectar com pessoas que já comunicam. É necessário que pequenos empreendedores com grandes ideias, com projetos muito bons que vão desenvolver a comunidade, entrem em contacto com o Euclides, com a Josemara e que, consigam encontrar caminhos para chegar lá, percebes? Precisamos começar a pensar que o empreendedor que está no Quando Cubango e tem um projeto ótimo não vai mudar a comunidade enquanto ele não se unir a outros angolanos e em cadeia eles fazerem o efeito maior. Sim, podemos não ter os recursos financeiros, mas temos algo muito melhor, que é o conhecimento, que é o networking, que é a comunicação. Então... E hoje ainda vi acho que era uma resposta que o Luís Leles, o PC Dubai, disse lá no Twitter, e alguém mencionava sobre ser difícil empreender porque não conseguimos ter a oportunidade de receber investimento. E ele como um multimilionário, ele disse talvez o que falta é a capacidade de convencer quem tem dinheiro para investir. Exatamente. Porque existem os endinheirados em Angola e o dinheiro está aí. O dinheiro não está... A maior parte do dinheiro dos endinheirados não está investido e poderia estar investido em vários projetos. Não está investido nesses projetos porque nós não sabemos fazer um pitch, porque nós não sabemos fazer a abordagem certa, não sabemos fazer as parcerias para chegar a essas pessoas. Então, que sejamos uma geração que abra os olhos e que perceba, ok, o que é que eu posso fazer para ir vender à Zâmbia e se eu convencer fulano de tal, ele vai ter vontade de se juntar. O que é que eu posso fazer que vai mudar essa comunidade, que vai melhorar a qualidade de vida, que vai melhorar a qualidade da alimentação? Pura verdade. Josemara, nós temos um momento aqui muito especial no nosso negociar-te e nós ficamos a falar tanto que esquecemos do teu vinho. e esse momento nós chamamos Wine O'Clock, que é um momento em que nós brindamos e tu nos contas uma história rápida de 2 minutos no máximo que achas muito interessante, que tem a ver com o teu setor de atuação e tudo mais, e a gente brinda em torno disso. Então vamos brindar aqui. Bora. A um trinca-bolotas alentejano. Trinca-bolotas. Bom, deixa-me cá pensar numa história. Olha, recentemente eu postei no meu perfil de Instagram a história da Nayol. A Nayol foi minha mentorada numa mentoria em grupo para processos de marketing e vendas. E na altura, quando eu encontrei a Nayol, ela simplesmente vendia as melhores bolas de Berlim, de Luanda. E eu atesto. E também vendia gelados gourmetizados. Ela era uma pequena empreendedora e dependia apenas dessa renda. Mas ela tinha sonhos grandes de chegar a abrir uma empresa de catering. Que fornecesse para distribuir isso, não é? Que alcançasse mais. Olha, eu quis às vezes a projeção do nosso negócio, da nossa carreira, às vezes depende de uma atitude. Nós pensamos às vezes que só os clientes têm que chegar. Nós, angolanos, não estamos habituados a ir atrás, a fazer prospecção. E eu pedi à Nayol para fazer 100 cartas, obviamente para formalizar o negócio, a empresa dela, ela formalizou. Eu disse-lhe, faz 100 cartas, bate portas, mas não bate portas pequenas. E agora nós falamos aqui da imagem. Eu disse a Nayol, quando tu fores para lá, Nayol, vai no teu melhor a nível de imagem, é no teu melhor. A Nayol fez isso, foi para lá, consultou as empresas e pasme, ela nem chegou a 100 contactos e ela conseguiu. Ela hoje serve para bancos, serve para petrolíferas.
A Nayol, ela teve a servir dos maiores espetáculos em Luanda, os espetáculos de elite. Ela está lá como a empresa de catering que representa. E a empresa dela chama-se Elá. Já aqui fazer a publicidade, Elá com H no fim. E a Elá hoje é um orgulho tremendo. Então, um dos conselhos que eu deixo às pessoas é: deixem de ficar em casa, vão atrás. Porque há muita coisa boa ali no mercado. Existe muito boa gente que pode comprar o seu serviço, o seu produto, mas só não está a comprar porque não sabe que existe. Então não tem como as pessoas valorizarem o que não conhecem. E a Nayol esteve na RTP, eu vi. A Nayol esteve na RTP. E falou publicamente de ti, porque eu estava a assistir o programa e estava a achar interessante a entrevista. Gosto sempre de ouvir entrevistas de empreendedores. De repente ela disse que era agradecer uma das pessoas mais importantes para a minha vida, para o meu negócio, Josemar Antônio. E eu fiquei, really? E agora que tu contas a história, faz todo sentido. Parabéns para a Nayol, mas acima de tudo, parabéns pelo teu trabalho, por aquilo que tu desenvolves. Obrigada. É sempre um prazer enorme conversar contigo. Eu conversava contigo horas e horas e horas sem parar. Mas eu acho que tudo o que tu podes oferecer às pessoas, parte das pessoas também entrarem em contato direto contigo e perceberem tudo o que elas podem absorver. Onde é que as pessoas te encontram nas redes sociais, Josemara? Pois, as pessoas encontram-me no Instagram como Josemara, com U. E o outro Instagram é o da Global B Corporate, que é a minha empresa, ok? Global Business Corporate. As duas estão no Instagram, então... Boa. Então encontrem a Josemara. Obviamente aprendam mais sobre vendas, aprendam mais sobre marketing, porque isso é essencial para os nossos negócios, isso é essencial para o crescimento que a gente precisa. Foi uma conversa enorme, Josemara. É sempre um prazer espetacular estar aqui contigo. Obrigada pelo convite. E quero muito que a gente quero deixar um grande mais. beijo à Ana. Olha, da vez passada, quando estivemos em podcast, ela estava. Da próxima vez quero estar aqui ao meu lado, madrinha. Não, ela vai estar com certeza. Ela vai estar com certeza. Então um abraço enorme para ti e obrigado a ti pela tua audiência, parabéns por estar sempre conectado. A única coisa que nós vamos te pedir sempre é que tu deixes um like, subscrevas ao canal para que episódios como estes e mais cheguem a mais e mais e mais e mais pessoas. Nós nunca iremos pedir nada além disso. Então, para o teu próprio bem, para que os convidados continuem a melhorar a cada episódio, para que tu possas ter o máximo de conteúdo possível, faz isso e vamos juntos, sozinho é mais difícil.